Fronteira Notícias, primeira edição. Oferecimento Unifar. Todos temos uma história. Qual será a sua? E Torra, a moda do preço baixo. Meio-dia, Fronteira Notícias no ar. Vamos aos destaques de hoje. 19 anos, cai num golpe e perde R$1.000, esperando ganhar quase 30 mil. Prazo adiado é o assunto do repórter David de Tarso. Os motoristas vão ter que esperar ainda mais para ver o fim dessas obras aqui na rodovia Assis Chateaubriand. E transferência de pacientes também é destaque nessa edição. Pessoas que não poderiam ficar mais de 24 horas internadas em unidades de pronto atendimento estavam há dias esperando uma vaga. Hoje tem programação de graça na nossa agenda cultural com cinema e São João Fest. E no quadro Receita de Família tem a dica de um telespectador de Regente Feijó. Ele te ensina a preparar uma kafta de forno. E esses são apenas alguns destaques de hoje. Confira mais agora no Fronteira Notícias. Olá, uma boa tarde para você. Meio-dia, 1 minuto. Boa tarde, seja muito bem-vindo ao Fronteira Notícias, primeira edição. Quem passa pela rodovia Assis Chateaubriand entre Prudente e Pirapozinho se depara há cerca de 3 anos com uma obra. E o prazo para ela ser concluída foi prorrogado mais uma vez pelo Departamento de Estradas de Rodagens, que é responsável então por esses trabalhos. A gente pediu para o repórter David de Tarso ir até esse trecho, bem perto do aeroporto aqui de Prudente, onde tem desvios e os motoristas precisam ter muita atenção. O nosso repórter vai trazer mais informações para a gente, portanto, direto de lá. David, boa tarde para você. Quero saber já qual é a nova data que o Estado deu para terminar tudo por aí. Oi, Carla, muito boa tarde a você, ao Murilo, a todos que assistem ao Fronteira Notícias, primeira edição. Olha, antes de falar sobre o prazo, vou começar mostrando aqui, com imagens do Luciano Silva, como que estão as obras aqui nesse trecho. Olha só, dá para ver que o pessoal passou um piche aqui agora há pouco, né? Tá até ainda um pouco úmido, mas a gente não vê máquinas trabalhando. Talvez seja por conta do horário de almoço. Sobre o prazo, para encerrar as obras nesse trecho, que vão de Prudente até Pirapozinho, o Departamento de Estradas e Rodagens disse que tudo neste segundo semestre, mas não informou uma data fechada. Segundo semestre a gente sabe que são 6 meses, portanto pode ser até dezembro. Esta é mais uma prorrogação da data de entrega. Antes eles tinham dito que seria em março, depois junho e agora tem essa nova. Atualmente, os trabalhos se concentram no quilômetro 459 em 2 viadutos em frente aqui ao aeroporto. O que motivou essa mudança no cronograma, segundo o DR, foram questões relacionadas a desapropriações de terras, trâmites judiciais e a falta na emissão de posse por parte dos proprietários de algumas áreas. O Estado informou ainda que 98% da obra aqui nesse trecho está concluída. Duplicação, construção de pontilhões e trevos e sinalização, entre outras melhorias. Ao todo, nesse pedaço da rodovia, vão ser gastos mais de 154. Bom, como vocês podem perceber, a gente continua vendo imagens das obras lá na rodovia Assis Chateaubriand, porém a gente não consegue ouvir o nosso repórter, as informações. Mas o principal foi falado, né? Muita gente estava esperando o término das obras agora para esse meio de ano, porém somente no segundo semestre que esses trabalhos vão ser concluídos na Assis Chateaubriand, no trecho entre Presidente Prudente e Pirapozinho. É claro que a gente sabe que é uma obra para melhorias, mas também exige muito cuidado durante esse período de obras, ainda mais ali naquele ponto em que o David estava, em que a gente sabe que existe muita gente entrando para o aeroporto, saindo, tem bairros ali, muitas chácaras, então tem o pessoal em baixa velocidade, o pessoal em alta velocidade vindo pela rodovia. É preciso muita atenção naquele trecho para evitar acidentes, Carla. Com certeza. Vamos continuar acompanhando e ver quanto tempo mais esses trabalhos vão levar na Assis Chateaubriand. Um outro assunto relacionado à duplicação da Assis Chateaubriand, que o Fronteira Notícias vem acompanhando, é a situação dos trabalhadores da obra que estavam sem receber os salários. Eles até protocolaram
a denúncia no Ministério Público do Trabalho. São cerca de 20 pessoas, elas disseram também que faltam produtos de higiene e limpeza nos alojamentos. O DR disse que a contratação de trabalhadores terceirizados é de competência da empresa vencedora da licitação e na denúncia protocolada no Ministério Público do Trabalho constam duas empresas, o consórcio Bandeirantes Elenco e uma empresa chamada F. Ribeiro, que seria então a terceirizada. A Bandeirantes Engenharia afirmou que paga os funcionários em dia e que vai checar os contratos com a empresa terceirizada. Nós tentamos contato com a F. Ribeiro em vários telefones, mas não tivemos retorno. O Ministério Público do Trabalho disse que vai convocar todas as empresas envolvidas nesse caso e os trabalhadores também para fazer uma audiência que deverá discutir o pagamento das verbas rescisórias, além das despesas com o deslocamento de trabalhadores que moram em outros estados. Disse ainda que vai notificar as empresas. Laudos da perícia devem apontar o que causou um acidente que levou à morte de um tratorista numa vicinal que liga Sagres a Parapuã nesta quinta-feira. Ele foi prensado depois que o trator que ele dirigia tombou. Segundo os bombeiros, o homem de 47 anos levava madeira para a propriedade rural onde trabalhava quando o trator não conseguiu subir num lugar mais alto. O homem acabou ficando embaixo do veículo. O tratorista chegou a ser socorrido, mas morreu a caminho da Santa Casa de Oswaldo Cruz. Ainda de acordo com os bombeiros, havia um outro homem na carroceria do veículo, mas ele não se feriu. E ainda hoje a gente confere se a promessa de transferir pacientes da UPA para hospitais foi ou não cumprida. Depois do intervalo, você vai saber detalhes do golpe registrado na polícia por uma vítima de 19 anos. E veja ainda a previsão do tempo com informações para hoje, para o fim de semana e até para o comecinho da semana que vem. Por enquanto você vê imagens ao vivo do céu aqui em Presidente Prudente com nebulosidade. Agora no relógio 12h, 6 minutos. O número de escorpiões vem crescendo cada vez mais. Isso ocorre devido ao acúmulo de lixos e entulhos dos terrenos e quintais que servem de abrigo para a procriação do escorpião. Por isso, mantenha sempre o quintal e terrenos limpos. Coloque telas nas janelas e ralos. Vede frestas às portas. Em caso de picada, procure imediatamente ajuda médica. Não deixe algo pequeno fugir do nosso controle. Meio-dia, 8 minutos, a gente está de volta com a história de um golpe. A vítima de 19 anos, moradora do bairro Humberto Salvador, em Prudente, perdeu cerca de R$1.000 tentando resgatar um suposto prêmio de quase 30 mil. A vítima disse para os policiais que recebeu a ligação de uma pessoa que se identificava por telefone como um representante do Banco Central. A vítima falou ainda que fez 2 depósitos, um deles de R$780 e um outro de R$200, além de uma transferência de quase R$50 em 3 contas diferentes. Enquanto essa vítima fazia tudo isso no banco, o golpista ficava ao telefone tentando confirmar essas transações. E olha, depois de todo o valor ter sido enviado para o estelionatário, ele mesmo ligou de novo para a vítima, dizendo que era um golpe. E tem gente aplicando golpe também em nome do Poupa Tempo. O órgão informou que está tomando providências jurídicas contra um site que utiliza indevidamente a marca para dar golpe financeiro pela internet. O site oferece serviços relacionados a documentos e induz as vítimas a pagar falsas taxas bancárias. Por isso, o Poupa Tempo está reforçando que os agendamentos são gratuitos, pessoais e intransferíveis e que o site oficial para ter informações e agendar os horários é o poupatempo.sp.gov.br. E no g1.com.br/TV Fronteira, você consegue a qualquer hora do dia saber as notícias aqui da nossa região. Inclusive, te convido a acompanhar comigo aqui na tela agora os últimos destaques do portal. Vamos ver. Homem agride companheira com chutes e socos na presença de policiais e acaba preso em flagrante. A vítima disse que o autor é usuário de drogas e que também toma bebidas alcoólicas. A ocorrência foi atendida no Jardim Guanabara, aqui em Presidente
Presidente Prudente, um caso de violência contra a mulher seríssimo. Para você ver mais detalhes da reportagem, é só acessar o portal. E hoje eu vou ver aqui mais um destaque também. Rapaz é preso em flagrante após fazer pedido por telefone e roubar lanches de entregador de Presidente Prudente. Gente, vale a pena acessar o portal e ler essa reportagem completa, viu? A história é interessante, foi contada pelo nosso repórter Gabriel Tibaldo e eu vou falar mais um pouquinho para você. O assaltante foi reconhecido a partir da foto utilizada no perfil de uma rede social e acabou localizado pela polícia em uma casa que fica perto da casa da namorada dele. Isso na Vila Líder, aqui em Presidente Prudente. Que armação, né? Esses foram os destaques do g1.com.br/TV Fronteira e agora eu convido para vir aqui para o estúdio a Débora Andreato para falar sobre a previsão do tempo. Hoje é sexta-feira, é dia de se programar para o fim de semana, até para o comecinho da semana que vem. Existia uma expectativa de que esse tempo frio fosse então ganhando temperaturas mais elevadas aos poucos. E aí, o frio continua ou vai embora? Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos. Olha só, o pior do frio já passou, viu? O frio começa a diminuir porque o ar está perdendo força. As madrugadas ainda vão ser geladas, mas ao longo do dia, conforme o sol vai aparecendo, vai esquentando. Hoje a gente começa o nosso giro indo direto lá para a Nova Alta Paulista para ver como que está o céu de Dracena. Essas são imagens ao vivo, o sol aparece entre bastante nebulosidade. O dia começou com 12 graus. Reparem que aos poucos as temperaturas estão subindo. Na quarta, a mínima foi de 6 graus. Ontem de 10 e hoje já subiu um pouco mais. É que o sistema de alta pressão que estava no sul do país começou a se afastar. Nesse momento está fazendo 18 graus por lá e a máxima prevista para esta sexta-feira é de 27. Temperaturas bem agradáveis também em toda a região. Vamos dar uma olhada aqui na nossa tela para ver como ficam os termômetros em outros municípios. Em Flórida Paulista, Santo Anastácio e Junqueirópolis faz até 25 graus. Taciba e Alfredo Marcondes pode fazer até 26, sem a menor chance de chuva, viu, Carla? Nada de chuva ainda, por enquanto só as temperaturas vão subindo um pouquinho e o fim de semana vai ser de um pouco mais de calor? Vai sim, as temperaturas continuam subindo, mas antes de falar das temperaturas, vamos ver como está Presidente Prudente nesse momento? Essas são imagens ao vivo aí do céu de Prudente, do centro da cidade. O sol predomina, tem ainda algumas nuvens no céu. A mínima hoje em Prudente foi de 11 graus. E agora à tarde os termômetros podem chegar aos 25. Volta a esquentar, mas não chega a fazer aquele calorão também, viu? Nesse momento faz 21 graus e eu já mostro para vocês como fica o tempo aí nos próximos dias aqui em Presidente Prudente. Olha só, no sábado faz até 28 graus, domingo e segunda já faz até 30. Percebem aí que vai subindo? E o que isso significa? Significa que a gente vai ter uma grande amplitude térmica ao longo do dia. No sábado mesmo, a diferença entre a mínima e a máxima pode ser de 14 graus. E essa ampla variação de temperatura pode diminuir a nossa imunidade. Então fique atento aí a 3 coisinhas muito importantes. Dormir bem, se alimentar muito bem e se hidratar bem. Nada melhor do que a prevenção, né, Carla? Nada melhor, já está avisado e é para isso que serve, inclusive, a previsão do tempo. A gente já vai aí antecipando as informações da meteorologia, falando como devem ficar as temperaturas. Nesse caso de amplitude térmica muito grande, é aquele dia que a gente começa muito bem agasalhado, à tarde vai tirando as roupas aos poucos e aí à noite bota bastante roupa de novo, cobertor, edredom para dormir, né? E isso judia da nossa saúde. Judia sim, quem tem algum evento nesse fim de semana, né? O pessoal tem muita festa, aniversário, casamento, sempre bom levar uma blusa à noite, porque à tarde está quente, aí chega à noite o frio vem de novo, pega a gente de surpresa, né? Então é bom estar prevenido. É isso aí, já estão avisados, hein? Não sejam pegos de surpresa, levam um agasalho para festa ou então para o seu passeio durante a noite. Obrigada, Débora, bom fim de semana. Para você também, pro pessoal de casa também. E o tempo seco, mais a irresponsabilidade de muita gente, tem sido uma combinação que vem dando muito trabalho para os bombeiros lá na Nova Alta Paulista. Do início do ano até agora, a quantidade de incêndios já está alcançando o total do ano passado inteiro. Vamos dar uma olhada na reportagem que foi exibida no Bom Dia Fronteira de hoje. Pelo tamanho da área queimada, dá para perceber que o incêndio foi de grandes proporções nessa pastagem que fica no bairro Paulo Vendramini, em Dracena. Na rua Marechal Rondon, encontramos um cenário semelhante, perto da linha férrea. E esse tipo de situação preocupa bastante. Estamos há quase 90 dias sem chuvas significativas aqui na Nova Alta Paulista. E essa secura do tempo, aliada à falta de conscientização de algumas pessoas que insistem em fazer queimadas, está prejudicando muita gente e engrossando as estatísticas do Corpo de Bombeiros. Esse ano, até o mês de julho, foram registradas 118 queimadas nas 12 cidades da Nova Alta Paulista, que são atendidas pelos bombeiros de Dracena.
enquanto que no ano passado inteiro foram 134 ocorrências desse tipo. A gente reforça a população a não fazer o uso do fogo, né, para limpeza, evitar a utilização do fogo em geral, para que esse número não passe o índice do ano passado. Dona Jacira já sentiu na pele várias vezes as consequências desses incêndios. Ela mora quase ao lado desse terreno baldio e diz que para acabar com o lixo e a sujeira jogados diariamente no lote, as pessoas acabam ateando fogo no local. Nós temos problema de rinite alérgica, eu e meu esposo, e a gente sofre muito, né, à noite, principalmente à noite. Não pode largar nem porta aberta. Final de semana mesmo aqui teve muita queimada, ali embaixo, naquele terreno também. Então fica complicado, né? E além de afetar a saúde das pessoas, os bombeiros alertam para outros riscos que as queimadas trazem. Como o tempo está mais seco nessa época do ano, o risco de perder o controle do incêndio é muito grande. E atingir matas, ciliares, também atingir residências. Colocar fogo em mato, por exemplo, é crime. Então, a conscientização é a chave de tudo, né? E ontem você viu aqui uma reportagem sobre áreas que são adotadas em Prudente, como canteiros centrais e rotatórias, por exemplo, para serem limpas e arborizadas, tá lembrado? Logo depois da exibição dessa reportagem, a gente recebeu no WhatsApp um outro bom exemplo vindo lá de Presidente Venceslau. Esse local que você está vendo nas fotos fica na Vila Carmen. A Nádia Chinelli, que enviou as fotos para a gente, contou que antigamente não tinha quase nada por lá, mas depois foram plantadas árvores frutíferas e com o tempo foi ficando desse jeito bem bonito que você está vendo aí nas imagens. E acabou se tornando um lugar bem aconchegante para o pessoal do bairro, né? Parabéns pela iniciativa. E tem programação para essa sexta-feira 13 na nossa agenda cultural. Veja só. O filme Meninos Não Choram vai ser exibido hoje e amanhã na Sala de Cinema do Centro Cultural Matarazzo, aqui em Prudente. É a partir das 7h30 da noite, de graça. Classificação 12 anos. E a paróquia Nossa Senhora Aparecida, aqui de Prudente também, vai realizar uma festa junina hoje e amanhã. Nos 2 dias, a festa começa a partir das 7 da noite. Vai ser na rua Antônio Lopes de Azevedo, atrás da igreja. Vai ter várias barracas de comidas típicas. E o projeto São João Fest continua nesse fim de semana, com programação em vários bairros de Prudente, inclusive com música e comidas típicas, gente, tudo de graça. Vamos ver em que locais vai ter São João Fest? Hoje, a festa começa às 7 da noite no Jardim Planalto, na rua Sebastião Parque Rosílio. Amanhã, também, 7 da noite, a festa vai ser no bairro Brasil Novo, na Avenida Francisco Barbosa da Silva. Em Eneida, que é distrito aqui de Presidente Prudente, vai ter também comidas típicas, aquele clima de festa julina. Vai ser na rua Laurinete Cardoso. Mais uma tela aqui, porque a programação de amanhã continua a partir das 7 da noite no Residencial Florenza, na rua Nelson Spassini e também no Residencial Belo Galindo e Morada do Sol. Lá, a festa vai ser em frente à Praça do Wi-Fi. No domingo, a festa começa um pouquinho mais cedo, a partir das 5 horas da tarde, no Jardim Cobral. Os moradores, o pessoal dos bairros vizinhos, podem ir até a rua Orestes Guimarães, no Jardim Cobral, aqui em Presidente Prudente. E a gente confere ainda hoje a situação de pacientes internados há dias em unidades de pronto atendimento, as chamadas UPAs. Esse pessoal estava esperando por transferências para hospitais. Depois do intervalo, tem as notícias do esporte regional. E veja ainda hoje o quadro Receita de Família, com uma kafta de forno bem fácil, bem prática de fazer, viu? No relógio agora, 12h20. Doar sangue é compartilhar vidas. É simples, rápido e seguro. E faz bem a todos os envolvidos. Se você tem mais de 18 anos e pesa mais de 50 quilos, já está apto para fazer uma doação. Um pequeno gesto muda a vida de muita gente. Doe sangue e salve vidas.
Meio-dia, 23 minutos, e a Secretaria de Assistência Social de Dracena suspendeu os atendimentos referentes ao cadastro único para os programas sociais do governo federal, como Bolsa Família e Tarifa Social de Energia. A Secretaria disse que isso é por causa da falta de acesso ao sistema do Ministério do Desenvolvimento Social, que está passando por algumas alterações. Já o Ministério disse que não existe previsão de retorno do sistema do cadastro único. E tem recado para os pais ou responsáveis por crianças que estudam nas creches e escolas municipais de Presidente Prudente. Termina hoje o prazo para atualizar o endereço. Por isso, você deve ir até a unidade onde seu filho está matriculado e levar um comprovante de endereço dos últimos 3 meses. Se a casa for alugada, é preciso apresentar também o contrato de aluguel ou uma declaração do dono do imóvel registrada em cartório. As informações vão ser utilizadas pela Secretaria para identificar as escolas mais próximas de onde as crianças moram. No telefone 3918-4100, você consegue mais detalhes sobre esse assunto. E agora eu falo de uma oportunidade para os idosos aprenderem informática sem pagar nada. O curso vai ser no Centro Cultural Matarazzo, aqui em Prudente. Quem participar vai saber, por exemplo, como criar um e-mail, abrir contas em redes sociais e fazer pesquisas em sites na internet. As inscrições devem ser feitas até o fim deste mês. As aulas vão começar no dia 2 de agosto. Mais informações pelo telefone 3226-3399. É hora de falar sobre o esporte regional com João Paulo Tílio. Hoje tem partida do futsal de Dracena, fora de casa. O pessoal treinou bastante e espera surpreender a torcida nessa sexta-feira. E, João, contra quem é esse jogo, hein? Boa tarde. Contra o Araraquara, Murilo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Partida, então, às 8 horas da noite, na casa do adversário. A gente lembra, o futsal de Dracena ganhou segunda-feira os Jogos Regionais, conquistou a sua medalha de ouro. E na terça-feira teve uma folguinha, um descanso, treinou na quarta, treinou na quinta, já viajou e hoje tem esse compromisso pela Liga Paulista de Futsal. E o Dracena, ele está na 10ª colocação dentro do campeonato. Estamos vendo imagens de um dos trabalhos desta semana, um dos raros momentos de trabalho. Então, o pessoal treinou bastante por lá. O time está na 10ª colocação, com 13 pontos em 10 jogos. E o Araraquara, Murilo, também tem 13 pontos em 10 jogos. Então, é um confronto direto. Os dracenenses estão dentro da zona de classificação, mas querem melhorar a sua colocação para decidir a próxima fase dentro de casa. É isso aí, vamos acompanhar esse jogo e vamos falar também de jogos regionais. Falamos que o Dracena venceu no futsal. Como é que anda o desempenho aí? Jogos terminando, né, João? Jogos terminam hoje as disputas lá em Marília. A gente vai acompanhar aqui na tela como é que foram alguns dos resultados de ontem e já falando desse último dia. Então tivemos Venceslau ganhando o título no basquete feminino, mantendo a tradição, vitória por 58-42 diante de Marília na final. Prudente surpreendendo negativamente no atletismo. A gente até vê um 3º lugar geral entre os homens e mulheres aqui, mas por que surpreendendo negativamente? A gente lembra que Prudente tem muita tradição no atletismo, mas parece que com o tempo isso tem se perdido. Ficou atrás de Assis e de Marília, cidades que têm menos tradição que Prudente nesta modalidade. Agora falando deste último dia, 2 finais agora à tarde nós temos, que é Oswaldo Cruz diante de Taquarituba e também Martinópolis diante de Marília. Já estamos vendo, Murilo, a pontuação parcial. Não mudou nada dentro das 6 primeiras colocadas. Marília lá no topo e parece que vai confirmar mesmo esse título dentro de casa. Nós temos Assis, que já distanciou um pouco mais de Prudente, também é uma surpresa negativa por conta da diferença de população das cidades, do que foram os outros anos. Então a gente tem um panorama nesse sentido e Dracena segue em 4º, Martinópolis não conseguiu voltar para esse top 6. Dracena ficou pertinho de Presidente Prudente aí, olha só, praticamente 31 pontos só de diferença. Falamos de jogos regionais, vamos falar de destaques do portal também, João. Vamos falar, trazemos hoje para o pessoal 2 destaques do portal. Olha só, a base do Oswaldo Cruz e do Grêmio Prudente, a base vai enfrentar o São Paulo e a Ponte Preta na próxima fase do Paulista Sub-17 e Sub-15. Então, promessa de jogos complicados, mas também uma oportunidade para a garotada mostrar serviço. A gente fala mais dessas competições lá no portal e um outro destaque de hoje
o desempenho do beisebol de Prudente num torneio bastante tradicional. Um desempenho bacana, ficou com a segunda colocação, já está com o pensamento aí neste segundo semestre que promete ser recheado. Muito bom. O beisebol tem muita tradição, tem uma galera que gosta muito e é importante ter esses resultados para motivar a equipe e também a formação de atletas, que é um dos grandes objetivos do pessoal que treina lá na CAI, né, João? É isso aí, Murilo, é essencial. Bacana, obrigado pelas suas informações hoje, João. Valeu, até mais. Valeu. Bom, a gente vai para o último intervalo de hoje. Na volta tem o quadro Receita de Família. E também vamos ver se pacientes foram ou não transferidos para hospitais aqui de Prudente. A promessa é de que eles seriam encaminhados da UPA para o HR ou então para a Santa Casa. Agora no relógio, 12h28. Atear fogo em terrenos não é a solução. Queimadas prejudicam o equilíbrio ambiental, além de causar danos em redes elétricas e desperdício desnecessário de água. A fumaça polui o ar e dificulta a respiração dos moradores da região. Queimada é crime. Meio-dia, 31 minutos, a gente vem acompanhando os problemas nas transferências de pacientes em estado grave que deram entrada nas unidades de pronto atendimento, as UPAs de Prudente, e deveriam ser encaminhados para hospitais da cidade. Ontem, ao Fronteira Notícias, segunda edição, o Estado disse que transferências seriam feitas. Hoje a gente está conferindo na prática essa situação com a repórter Bruna Bachega. Ela está agora na UPA do bairro Ana Jacinta, aqui em Prudente. Bruna, boa tarde para você. Já quero saber se ainda tem paciente esperando por transferência aí. Ainda tem sim, Carla. Boa tarde para você e para o Murilo, boa tarde a todos. Nós recebemos agora há pouquinho uma nota da Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde. A Central informou especificamente sobre o caso do senhor Gilberto Gomes, que ele conseguiu uma vaga no Hospital Regional de Presidente Prudente e está aqui na unidade de pronto atendimento do Ana Jacinta, aguardando um transporte, já que este deve sair aqui da origem até levá-lo no hospital. Responsabilidade de onde ele está no momento. Já o caso da dona Catarina Guimarães, a Central informou que ela ainda aguarda, é um caso ainda em andamento, ou seja, ela continua aqui na UPA esperando alguma vaga ficar disponibilizada aí para ela. E os médicos informaram por meio da Central que acompanham o caso dela para que nada aconteça de ruim para essa paciente. Quanto aos outros, nós também solicitamos nota, mas a Central informou que foi com informações insuficientes, por isso eles não conseguiram responder qual é o caso, qual a situação desses outros pacientes. Havia um também esperando vaga lá na unidade de pronto atendimento da Zona Norte de Presidente Prudente, unidade que foi inaugurada no fim do mês passado. Este paciente também conseguiu vaga em um hospital e já foi transferido. Nós entramos em contato então com a Santa Casa daqui de Prudente. A Santa Casa informou que ontem à noite mesmo recebeu uma paciente de 71 anos de idade e uma outra de 66. Elas foram encaminhadas de unidades de pronto atendimento da cidade para a Santa Casa e foram internadas ontem à noite mesmo. Já o Hospital Regional informou que também ontem recebeu um paciente de 65 anos de idade e que ele já foi internado também. Segundo o município, até ontem, no total, esses pacientes estavam à espera de vagas. A UPA é a porta de entrada de casos de urgência e emergência, mas ela não está preparada para atender casos muito graves, que exigem longa permanência. Esses casos devem ser encaminhados rapidamente para hospitais de referência, o que, segundo as famílias, não vem acontecendo. O secretário municipal de saúde, Valmir da Silva Pinto, disse que o Conselho Federal de Medicina estabelece que o paciente em caso grave permaneça no máximo 24 horas dentro de uma unidade de pronto atendimento. A gente vê que isso, recomendado pelo Conselho, não vem acontecendo, portanto, a gente continua acompanhando a situação. E a angústia das famílias, viu, Bruna? Eu estive ontem conversando com vários familiares de pessoas que estavam aí internadas, vamos dizer assim, na UPA, aguardando vaga. E o que a gente percebe é que se o sistema tem uma falha, é uma cadeia tão certinha de serviços que se um falha, vai acabar estourando em outro lugar. Faltando vaga no hospital, sobram pacientes na UPA, as equipes acabam todas direcionando a atenção para esses pacientes, aí faltam médicos e outros funcionários para atender o pessoal que está ali esperando pelo atendimento regular, ou seja, problemas que vão se acumulando.
o ideal é que tudo funcionasse perfeitamente, mas a gente tem visto que isso não está acontecendo. Vamos continuar acompanhando, inclusive, a situação desses pacientes que ainda aguardam transferência, infelizmente. Obrigada, Bruna, pelas suas informações. Boa tarde. Obrigado, Bruna. E se você mora no Jardim Paulista, em Prudente, e tem um cachorrinho de estimação que ainda não recebeu um chip do Centro de Controle de Zoonoses ou fez exame de sangue para saber se ele está com leishmaniose, pode aproveitar esse sábado. O pessoal vai estar em frente à Igreja Santo Antônio, das 8 da manhã até o meio-dia para fazer os atendimentos. A orientação é que os animais sejam conduzidos com coleira por um adulto. E a gente fecha hoje a exibição de reportagens especiais que mostraram ao longo desta semana os atrativos que ficam ainda mais especiais no inverno aqui no estado de São Paulo. E a gente sabe, né, Murilo? Comida boa combina com frio. Verdade, não é à toa que só em Campos do Jordão são mais de 200 bares e restaurantes para chamar a atenção dos turistas. Você vai ver que passear pela Serra da Mantiqueira é, na verdade, fazer um tour pela gastronomia de vários países. O centro turístico do Capivari, em Campos do Jordão, fica lotado durante a temporada de inverno. Mas aqui o dia começa mais preguiçoso. Talvez por causa das temperaturas que sempre são baixas. E o chocolate quente é um convite para qualquer hora do dia. Impossível visitar o Capivari sem provar essa bebida que é a cara do inverno, né? Esse casal veio de Maceió. Para se esquentar, teve que provar o famoso chocolate quente. Parada obrigatória. Para a gente do Nordeste que sofre um pouquinho mais com frio, tem que vir aqui se esquentar. No Nordeste nem tem, né? Porque o clima é quente, então não é propício, né? Aqui a primeira coisa que você faz aqui é ter que tomar um chocolate quente. A Cirlete vai levar um pouco desse gostinho para Curitiba. Na lista de passeios, o chocolate fica em qual lugar na sua lista? Chocolate? Em segundo lugar. A paisagem em primeiro lugar, né? Porque a cidade é muito linda. E o chocolate, que é, para não engordar muito, a gente deixa para segundo lugar. Em Campos do Jordão é possível fazer também um passeio gastronômico com a culinária de diversos países. Esse casal de Brasília veio fazer a segunda lua de mel. Além do clima romântico, a Michelle estava curiosa para conhecer os sabores de Campos do Jordão. A gente está procurando cada dia conhecer um pouquinho mais de culinárias diferentes do qual a gente não tem tanto acesso. Hoje nós resolvemos vir em um restaurante típico alemão para conhecer um pouquinho mais. E à noite nós estamos querendo ir em um contemporâneo. São tantos restaurantes bons e aconchegantes que a gente fica em dúvida. Né? A gente fala, ó, vamos olhar para um restaurante e vamos entrar, vamos jantar, porque senão a gente vai ficar rodando o tempo todo e cada um mais bonito que o outro, cada um com um cardápio, né, variado, né, que atende a todos os gostos. A culinária alemã é uma das preferidas dos turistas. Nesse restaurante, a produção das salsichas é artesanal. Eu fiz um curso na Alemanha de 3 anos, onde você aprende toda a parte dos porcos, do boi, manusear a carne. E com isso você também aprende a fazer salsicha, linguiça, frios, presunto, vários tipos de frios. O Harry também usa ingredientes orgânicos para compor os pratos. Tudo fresquinho e colhido nessa horta que ele montou no próprio restaurante. A gente tem uma média de 10 a 12 tipos durante o ano todo de salsicha. A gente faz também uma que vai pinhão, então a gente vai escolhendo as salsichas para colocar no prato. E além das salsichas, a gente tem o joelho de porco, que é muito famoso, que é o Eisbein. Os restaurantes dão boas-vindas aos clientes assim, com cobertores, para quem quiser espantar o frio. E a cada temporada, sabores diferentes e também tradicionais. Esse restaurante existe há 34 anos. A ideia do restaurante é criar pratos que também tenham ingredientes regionais, como o pinhão, típico da Serra da Mantiqueira. Campos tem
muito araucária, por isso a gente tem o pinhão. Temos os pratos com pinhões, também tem alguns peixes daqui que se deram muito bem na nossa serra. E a gente juntou isso aí tudo, usando a truta que está dando bem em Campos, com o nosso pinhão, e fizemos um prato bem bacana ali, com um risoto de pinhão, uma truta grelhada com molho de ervas finas. A Sueli adora Campos do Jordão na temporada de inverno e escolheu essa data por um motivo especial. O motivo é que nós reencontramos um grupo de amigos do passado. E aí a gente resolveu, assim, comemorar esse reencontro aqui em Campos. Essas são minhas amigas de 40 anos de amizade. Os maridos, aquele é meu marido. Nós estamos aqui para comemorar a vida, aí, gente. Vai lá, gente. Pega a vida, a nossa amizade. Um brinde com cerveja é um convite para os turistas conhecerem também Santo Antônio do Pinhal. A cidade tem 7 produtores de cervejas artesanais que fazem parte do roteiro da cerveja. 5 deles já estão prontos para receber os turistas. Uma dessas cervejarias fica na estrada do Lajeado. A Jane e o Marcelo montaram um empório, um restaurante e a produção de cerveja artesanal. O turista que quiser pode fazer um tour por alguns lugares e conhecer também a cervejaria, e é muito interessante. Eu fiquei sabendo, por exemplo, que o processo da cerveja, do início até o final, para ela ficar bem bonitinha, embaladinha, leva 25 dias? No mínimo 25 dias. Aqui você tem que tipo de cerveja, Marcelo? Aqui eu tenho uma Bock, que eu preparei agora para o inverno, e ela já está quase na hora de soltar ela. Dá para provar? Dá, um pouquinho? Sim. Vamos experimentar? Gente, que delícia! Direto da fonte. Ela é bem encorpada mesmo, bem intensa. O Ricardo também está trabalhando muito porque a temporada mais movimentada em Santo Antônio do Pinhal é agora. Ele também produz cervejas artesanais, são 1.000 litros por mês. Aqui ele tem a produção de 10 tipos de cerveja, mas 2 chamam muita atenção e fazem muito sucesso na Serra da Mantiqueira e também em São Paulo, né, Ricardo? Você, além de adicionar, aqui a gente tem o malte, o lúpulo, você tem na mistura frutas. Frutas locais, isso de produtores orgânicos locais, né? Então eu tenho uma das receitas, eu trabalho com framboesa e amora, né? Amora tipo blackberry, e dá um sabor incrível, né? Altera um pouquinho a cor da cerveja também, um aroma bem de framboesa. Muito gostosa, maravilhosa, e combina muito bem com um dia quente, mas eu imagino com um dia frio também. Combina com os dois. Exato, porque você pode passar mais tempo sentado, conversando com os amigos e bebendo mais uma cervejinha. A Serra da Mantiqueira reserva diversos sabores. Se você não conseguir escolher um favorito, melhor ainda, é mais um motivo para fazer um passeio por todos eles. E depois dessa reportagem de abrir o apetite, deixar todo mundo com água na boca, a gente já emenda a conversa aqui com o quadro Receita de Família. A dica de hoje vem de Regente Feijó, é uma kafta de forno. Olá pessoal, eu sou Ardevino Alves, sou radialista aqui em Regente Feijó e eu vou mostrar para vocês hoje uma receita de kafta que vai no forno. Muito simples de fazer, uma receita de família mesmo, minha família todas gostam. Aprendi com um amigo meu. Vamos aos ingredientes? Nessa receita vai 1 kg de linguiça toscana, 1 kg de carne moída, um envelope de creme de cebola de 65 gramas, meia cebola picada, folhas de hortelã picada a gosto também e mais ou menos 80 gramas de queijo mussarela. Bom, a primeira coisa a fazer, você pega a carne e coloca numa vasilha, no caso aqui numa bacia. Depois você pega 1 kg de linguiça toscana e você vai tirando ela da pele, né? Vai se misturar com a carne, tá bom? E aí essa carne você vai fazer ficar uniforme junto com a linguiça. Antes de misturar, você coloca um pouco de cebola, tá? Cebola picada e depois o hortelã também picado. Aí você vai misturar tudo aqui, os ingredientes, junto com a linguiça e com a carne moída. Bom, após misturar tudo, você coloca então o creme de cebola. Então você vai misturar tudo de novo, para ficar bem uniforme e bem misturadinho. Quero dizer para vocês que eu não coloquei sal.
porque não precisa. Já tem o tempero da linguiça e tem também o tempero do creme de cebola, ok? Bom, agora nós vamos para a montagem do prato. Coloca uma porção, pode usar também a travessa de alumínio, se for o caso. Colocou uma camada, você pode colocar então o queijo. Coloca assim os queijo em cubinhos. Após o prato montado, nós vamos levar ao forno, aquecido a 230 graus, e esperar mais ou menos 30 ou 40 minutos. Depois de pronto, então, eu estou aqui com a minha esposa Érica, com meu filho Fabrício, e nós vamos degustar essa receita. Com certeza ficou maravilhosa e vocês também façam na sua casa e vocês vão gostar. Bem fácil fazer, né? E se você curtiu a dica de hoje, pode ver de novo essa receita, o modo de preparo, os ingredientes, acessando g1.com.br/TV Fronteira. Essa e outras receitas ficam no portal na hashtag Receitando. E se você tiver alguma dica aí que faz sucesso na sua família, entre os seus amigos e quer ensinar pra gente, mande sua sugestão pro nosso WhatsApp. O número é 981 15 9305. A gente está esperando, viu? Amanhã é dia de Entre Nós aqui no Fronteira Notícias. A gente vai conhecer um pouco da trajetória de uma bailarina e violinista. A gente está falando da Lara Martinez. Veja só um trechinho dessa entrevista. É uma rotina bem corrida. De manhã eu vou para a escola, alguns dias eu volto à tarde para a escola. E aí eu concilio com aula de balé com o professor Emerson e as aulas de violino com o Luizão. Aí eu tenho ensaios da orquestra, ensaios do balé. E de sexta e sábado eu dou aulas aqui na Camerata. Nas sextas eu dou aula de sapateado e nos sábados de sapateado, balé e violino. Talento em dobro amanhã no Entre Nós e hoje no Fronteira Notícias, segunda edição. O que é que vocês estão preparando? Boa tarde, Cíntia. Boa tarde, Carla. Boa tarde a você que está em casa. Pois é, a gente fala, Carla, da produção do látex aqui na nossa região. A gente sabe que sexta-feira é dia de matéria do campo, mas a gente vai mostrar uma notícia que não é muito agradável. Não é só prejuízo para as pessoas que esse tempo aí, essa falta de umidade, essa falta de chuva vem trazendo. Isso prejudicou bastante também a produção de látex. Está em período de safra, de colheita, mas vai ser bem menor agora do que foi no ano passado. Porque por falta de chuva, porque não tem umidade, a planta não conseguiu se desenvolver da maneira como deveria. Então a gente tem essa reportagem do campo, é uma questão de economia também, porque é prejuízo para o produtor, né? E a gente gostaria que a produção fosse maior para que eles pudessem desenvolver como sempre. O preço também não está ajudando muito. E por falar em preço, vamos falar do dólar, que o dólar em alta prejudica também quem trabalha com produtos importados, né, que dependem da moeda estrangeira. Isso tem medicamento aí para farmácias de manipulação, que são usados medicamentos com alta de até 300%. Então, acaba sendo repassado também para o consumidor de alguma forma, e isso aí é prejuízo para todo mundo. Para quem trabalha com medicamento, que depende do dólar, e para quem vai comprar também, que já compra aí com preço mais alto. A alta da moeda americana reflete bastante aqui pra gente. Bom, vamos saber mais desses assuntos depois da novela. Depois da novela. Acabou o Orgulho e Paixão, a gente está chegando. Eu tô indo embora agora. Mas Obrigada. vai assistir a gente à noite. Com certeza. Com certeza. Tchau, Cíntia. Tchau, obrigada. E a gente fica por aqui, então. Muito obrigada pela sua companhia em mais uma semana. Amanhã tem mais um Fronteira Notícias. O jornal vai começar a partir da 13h, depois do jogo entre Bélgica e Inglaterra na Copa do Mundo. E com imagens ao vivo do Centro de Prudente, já aviso que amanhã o comércio fica aberto até às 15h. E hoje é dia do rock, né? Parabéns para todo mundo que gosta de rock and roll. Um ótimo fim de semana para você. Bom fim de semana. Tchau. ZYB 876, TV Fronteira, Presidente Prudente, São Paulo. Fronteira Notícias, primeira edição. Oferecimento Unifar. Todos temos uma história. Qual será a sua? E Torra, a moda do preço baixo.